Seja bem-vindo. Meu nome é Christian Brito e assim como você, eu também amo a palavra de Deus. Então este canal é nosso. Hoje em dia vemos muitos escândalos envolvendo pastores, bispos de igrejas por aí que caem. Aí vem o pessoal desigrejado, né, que fala assim: por que seguir igreja? Por que viver no meio de gente pecadora? Igreja somos nós, é o que dizem. Também tem aquele fenômeno novo provocado pelo coronavírus, né? Igrejas fechadas. Então, diante disso, o que acontece? Muitas igrejas estão fazendo o seu culto online. Não que isso seja errado, óbvio. É uma situação diferenciada essa que estamos vivendo, né? Mas eu quero dizer o seguinte: como tem muitas igrejas fazendo isso, então muitas vezes as pessoas veem essa disponibilidade de cultos online de diferentes igrejas ao mesmo tempo como sendo uma oferta de mercado. É como se fosse uma prateleira, onde você escolhe um produto. Às vezes o indivíduo frequenta uma igreja, sua própria igreja, está fazendo culto online, mas como tem outras, então. Aí surge aquela coceirinha nos ouvidos, né? O pessoal atrás de uma novidade, através de uma teologia diferente. Aí surge aquela ideia: frequentar a igreja por quê então? Tem a internet. Tem várias pregações na internet, tem vários louvores de vários estilos na internet, tem tudo na internet. Para quem está indo numa igreja lá, conviver com um pastor chato, com um irmão chato, né? Isso na internet tem tudo, né? Por que não aproveitar então? Por que ficar só em um lugar? Por que não experimentar as várias opções que existem? Experimentar o novo? Não é isso? Afinal de contas, como muitos dizem, igreja somos nós. Você não precisa estar em uma igreja, em uma instituição, para ser igreja. Eu sou igreja. Se eu sou igreja, posso estar em qualquer lugar, onde eu estarei, a igreja também estará. É o que dizem. Entretanto, acredito que não é bem assim que a palavra de Deus nos ensina. E existe um perigo muito grande nesse tipo de pensamento, nesse tipo de interpretação errônea da palavra de Deus, né? E é sobre isso que eu pretendo falar hoje, né? Sobre essa questão de igreja somos nós realmente? Ou será que não? O argumento que muitos usam para justificar essa questão de igreja somos nós é a interpretação errônea de um texto bíblico. No caso, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse texto se refere ao nosso corpo como templo do Espírito Santo. Não é isso? Entretanto, templo não é igreja. São conceitos diferentes, distintos. Não é isso? O nosso corpo como templo significa que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Né? Semelhantemente como o templo no Antigo Testamento, né? Em que ele simbolizava a casa de Deus, o nosso corpo tem mais ou menos a mesma ideia, só que em relação ao Espírito Santo nos dias de hoje. Então vamos entender claramente o que significa a ideia de templo, a ideia de igreja, né? E o que a palavra de Deus tem a nos dizer realmente sobre essa questão, aquilo que realmente tem a ver conosco hoje, para que a gente saiba como lidar com aquilo que temos ouvido hoje, com essas novidades. Mas buscar sempre a verdade de Deus. Então, para que a gente possa realmente entender isso, a primeira coisa a ser entendida é o seguinte: o que um templo realmente é. No Antigo Testamento, a presença de Deus era simbolizada pelo tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, né, que foi a primeira versão do templo. Como o povo na época era nômade e vivia peregrinando pelo deserto, então o tabernáculo, sendo uma tenda, era mais fácil de desmontar em um acampamento e montar em outro acampamento. Posteriormente, quando Davi se tornou rei de Israel, ele viu que ele, como rei, morava em um palácio lindo, bonito, luxuoso. Aí ele pensou: por que Deus, sendo quem é, o Criador de tudo, a sua casa é uma tenda? Davi então pensou:
É necessário, então, uma casa digna para o grande rei, para Deus, para o Altíssimo. Se ele, sendo homem, tinha um palácio, por que Deus também não teria algo assim? Mas olha o que Deus pensa acerca do templo. Como fala em Isaías, capítulo 66, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra é a estrada dos meus pés. Que pés de casa vocês me edificarão? E este é o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Diante desse texto, nós vemos que construir uma casa para Deus, realmente o homem construir uma casa para Deus é algo que não tem sentido. Mas como o homem precisava de algo visível para sustentar a sua fé, Deus então atendeu ao pedido de Davi, né, e permitiu que o templo fosse construído, mas não por Davi, mas por seu filho, no caso, o rei Salomão. Então, Salomão construiu o templo, seguindo orientações, aliás, do próprio Deus. Como tudo que Deus faz é bom, então esse templo deve ter sido a coisa mais linda de todos os tempos. Não é isso? Assim como o tabernáculo, o templo tinha dentro dele uma repartição, o qual chamavam de Santo dos Santos. Ali ficava a Arca da Aliança e apenas o sumo sacerdote podia entrar. O Santo dos Santos era fechado por uma cortina, chamada de véu, né? Com a ressurreição de Jesus Cristo, o véu ele se rasgou de cima a baixo. Então o Santo dos Santos se tornou exposto. O que isso significa? Significa que o acesso à presença de Deus não estava restrito a apenas uma pessoa, no caso, o sumo sacerdote. Mas a partir daí passou a ser acessível a todas as pessoas. Ou seja, todo mundo passou a ter o acesso direto a Deus, através do seu culto, através da sua adoração, das suas ofertas e tudo mais. Né? A religiosidade, os ritos do Antigo Testamento, então, a antiga aliança foi abolida e teve início, então, a nova aliança, feita através do sangue de Cristo. Né? Então Deus deixou de habitar templos construídos por mãos humanas. Mas, como vimos no texto lá no início, o Espírito Santo passou a habitar em nós, e nós passamos a ser realmente, verdadeiramente, o templo de Deus. Diante disso, nós podemos concluir que somos, então, a igreja do Espírito Santo. Se somos o templo do Espírito Santo, somos, então, a igreja do Espírito Santo, cada um de nós individualmente. Igreja significa eclésia, que vem do grego assembleia pública ou reunião dos que foram chamados. Ou seja, enquanto que o templo do Espírito Santo, nós, é algo individualizado, a eclésia ou a igreja é algo coletivo. É uma reunião de pessoas, é um grupo de pessoas. Em Mateus, no capítulo 18, no versículo 19 ao 20, nós vemos então a célula daquilo que viria a ser a igreja, nas palavras do próprio Jesus, veja só. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso é igreja. Onde estiver 2 ou 3, e não um. Um não é igreja. 2 ou mais, aí é uma eclésia. Aí surge a seguinte questão. Por que Deus quer a reunião de mais de uma pessoa? Porque para ele é importante esse ajuntamento coletivo, esse número maior de pessoas. Poderia ser apenas um? Veja só, uma andorinha sozinha não faz verão. Um soldado não vai para a guerra sozinho. E mais importante, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Uma pessoa sozinha vai fazer o que contra o inferno? Vai invadir o inferno como? Porque porta é um instrumento de defesa. Né? Ninguém vai para a guerra para dar portada nas pessoas. Mas é a porta que fecha o quartel, é a porta que fecha o castelo. Né? E no caso do inferno, essa porta não impedirá o avanço da igreja. Veja bem, essa porta não impedirá o avanço da igreja. Uma pessoa sozinha não pode fazer nada. Mas a igreja é quem vai invadir o inferno. O inferno não pode resistir à comunidade dos santos. O que Jesus Cristo quer é um povo unido. Uma igreja. Um povo.
Mas aí tem uma outra questão que a gente tem que ver em relação à igreja, a ideia de igreja. Conforme a própria palavra de Deus nos ensina, que a gente vê, no caso, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, versículo 13, diz assim: Deus falando de Jesus, né? Contudo, aos que o receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Quem crê em Jesus Cristo torna-se filho de Deus. Se somos todos filhos de Deus, isso significa que somos o quê? Somos irmãos. E isso, obviamente, é muito importante. Essa ideia de filho de Deus ela é mais importante do que muitas vezes a gente pode imaginar. Porque às vezes a gente vê que essa ideia de irmão é como se fosse, sei lá, uma fraternidade. Um grupo de pessoas que se tratam por irmãos apenas por uma convenção. Decidiram assim, acharam bonito e pronto. Não é assim que Deus vê. A gente percebe isso em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, que fala assim: Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Você percebe aí que esse texto fala que nós devemos ajudar a todos, mas especialmente aos da família da fé. Entendeu? Aí tem uma palavrinha nova que é família. Ou seja, se existe uma pessoa na nossa rua, por exemplo, qualquer pessoa, passando necessidade, mas tem um irmão na nossa igreja passando necessidade também, mas nós só podemos ajudar a um deles, nós então damos prioridade ao nosso irmão. Se for possível ajudar os dois, tudo bem, mas se não dá, o irmão tem prioridade. Veja só o que fala na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Reparou uma coisa interessante nesse texto? Ele não fala amor ao próximo, ele fala amor ao irmão. Nossa cultura ela é fortemente influenciada pela religião católica. E no catolicismo, a ideia de irmão é para todo mundo, ou seja, todo mundo é filho de Deus. E por essa razão tem muita gente que interpreta esse texto dentro da visão católica. E não dentro da visão do Evangelho de Jesus Cristo. Filho de Deus é apenas aquele que é convertido a Jesus Cristo. Não é todo mundo. A comunidade dos salvos, a eclésia, ela é formada exclusivamente pelos filhos de Deus, nascidos de novo. Esses são nossos irmãos. Então o próximo é aquele que não é nosso irmão. Entende? Ou seja, entre o próximo e o irmão, a prioridade é o irmão. E o amor que Deus cobra nesse texto aqui, por exemplo, é o amor pelo irmão. E reparou na gravidade dele? Veja só, vou ler o texto novamente, presta bem atenção. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Entendeu? O amor ao irmão, o amor de família, pelos filhos de Deus, entre os filhos de Deus, é algo que Deus dá especial valor. É fácil de entender essa questão de família, né? Usando a nossa própria família como exemplo. Por exemplo, você acharia normal que seu pai amasse o filho de outras pessoas e não você? Não seria esquisito isso? Se você, por exemplo, tiver filhos, né? O que você preferiria? Que os seus filhos se amassem ou que eles se odiassem, mas amassem os amiguinhos de escola? O que te deixaria mais contente? Que eles se amassem, né? Que eles convivessem bem, que eles se entendessem. Não é isso? E porque com Deus vai ser diferente. Deus quer que a sua família seja unida, assim como toda família deveria ser, né? Essa capacidade de amar o irmão de fé, é a prova, né, de que realmente o amor de Deus está em nós. Como diz o texto da carta de João que acabamos de ler.
Se conseguimos amar o irmão que estamos vendo, que convivemos com ele, então de fato estamos na luz. Mas aí surge a seguinte questão. Por que a gente ouve pregações falando sobre amor ao próximo e quase nunca sobre amor ao irmão? Não que amor ao próximo seja errado, isso é óbvio. A palavra de Deus diz que devemos amar ao próximo. Tem até a parábola do samaritano exemplificando isso. Né? Mas a palavra de Deus não fala só sobre o amor ao próximo. Conforme os textos que nós vimos agora de pouco, a Bíblia fala também pelo amor ao irmão, de forma separada. Existe o amor ao próximo e o amor ao irmão. Sendo que o amor ao irmão tem prioridade sobre o amor ao próximo. Vemos isso claramente em Gálatas, no capítulo 6, versículo 10. Não é isso? E também nessa carta de João, porque a prova de que estamos à luz não é quando amamos o próximo, porque até as pessoas do mundo ajudam o próximo. A prova de que estamos na luz é quando amamos o irmão. Né? Então por que não pregam tanto assim sobre o amor ao irmão? Porque amar o irmão é mais difícil. O próximo, amar o próximo é mais fácil. Tanto que as pessoas do mundo também praticam isso. Né? É fácil você ajudar o desconhecido. É fácil se importar com o desconhecido. Justamente porque é desconhecido. Esse tipo de amor com alguém que você conhece é mais difícil. Aturar alguém que você convive é mais difícil do que aturar uma pessoa que você vê apenas uma vez e não vê mais. Não é? O amor ao próximo é um amor impessoal, que não tem a obrigação de ser duradouro. Em relação ao irmão, aí é diferente, porque ele você tem que aturar. Você tem que ser fiel, tem que haver lealdade. E é alguém que você tem que proteger por toda a vida. Não é? Não é assim que acontece em nossa família, não é assim entre nossos irmãos de sangue. Pelo menos espera-se que seja assim, não é? O mesmo vale para a família de Deus. Essa mesma lealdade, esse mesmo compromisso que temos com o nosso irmão de sangue, é também com o nosso irmão da fé, com aquele que é filho de Deus, assim como nós somos. É importante entender isso e ficar bem claro isso. Veja só, o que fala em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Entende isso? Família de Deus, família dele. Nós fazemos parte da família dele. Entende a dimensão disso? Entende a grandiosidade disso? Deus criou uma família para si e nós fazemos parte dela. Essa unidade, essa união, né, entre os irmãos, quando ela é real, quando ela é forte, ela pode inclusive salvar vidas. Um exemplo disso, por exemplo, a gente vê nas igrejas perseguidas, em países onde o evangelho é proibido. Sabemos que a perseguição produz igrejas fortes, né? E a principal fortaleza dessas igrejas está em duas coisas. A primeira delas, a fé em Deus. E a segunda delas, o amor entre os irmãos. Por quê? Porque eles se protegem. Eles se acobertam. Um esconde o outro. E é graças a isso que eles sobrevivem. Entende isso? Muitas vezes, nesses países onde há perseguição da igreja, muitas vezes, o seu irmão de sangue pode te denunciar para as autoridades. Simplesmente por não compartilhar de sua fé. Entretanto, entre os irmãos de fé, o irmão é capaz de morrer pelo outro. Porque esse é o nível de amor entre eles, esse é o nível de fidelidade entre eles. E é isso que Deus quer, porque essa é a família dele. E como qualquer família, ele quer que essa família seja unida, que todos se amem. Não é isso? Muitas vezes as pessoas pensam que, se um dia acontecer do Brasil virar comunista, muçulmano, sei lá, alguma coisa desse tipo, né, será então o fim do mundo. Né? Porque se isso acontecer, é porque é o sinal dos tempos. Não necessariamente. A Argélia, por exemplo, é um país muçulmano hoje. Mas há cerca de 800 anos atrás, ou 1000 anos, se eu não me engano, há muito tempo atrás, a Argélia era um país cristão. Inclusive, Santo Agostinho, lá pelo século IV ou V, se eu não me engano, ele vivia na Argélia. Né?
Aí, anos depois, muito tempo depois da morte dele, é que a Argélia sucumbiu pelo enfraquecimento da igreja, sucumbiu diante da invasão muçulmana. O mundo acabou por causa disso. Jesus Cristo veio, o anticristo dominou o mundo por causa disso? Não. Se a nossa igreja for derrotada aqui no Brasil, será por culpa nossa. Não porque é fim do mundo, não porque é sinal dos tempos. Não significa isso. Aí vem aquela questão. Deus era por sua igreja. Sim. Pela igreja, como corpo, sim, ele zela por ela. Mas individualmente, né, as pessoas entram e saem da igreja. Não é isso? E o amor ao irmão é justamente para evitar isso. Para que o irmão fraco seja protegido, para que ele não caia. Porque a igreja pode permanecer, mesmo que seja reduzida, mesmo que seja enfraquecida, mesmo que seja perseguida. A igreja continua existindo. Mas isso não significa que as pessoas que fazem parte dessa igreja não podem sair, não podem desistir. Podem, então não só podem, como fazem isso. Mesmo hoje, em nossas igrejas, a quantidade de pessoas que entram é grande, assim como a quantidade de pessoas que saem também é. Não é? Então, o zelo pela nossa igreja, o zelo pela nossa família, ele é para hoje, ele é para agora, porque é isso que determina a força da igreja e, consequentemente, a sua sobrevivência. Não é isso? Então, diante disso que tudo que foi falado, a questão que surge é a seguinte: o que fazer para manter essa família unida? Vemos aqui em Efésios, no capítulo 4, do versículo 15 ao 16, o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aqui tem um exemplo interessante, né, que usa o corpo humano como uma analogia, né, uma metáfora para a igreja. Né? O corpo tem vários membros, vários dedos, né, juntos por juntas e medulas e tal, mas é um corpo. Do mesmo modo, a igreja, apesar de ter muitos membros, ela é um corpo apenas, também. É isso? Tem muita gente que fala que é hipocrisia isso. Ah, essa unidade, esse amor entre os irmãos é hipocrisia, isso aí é impossível. Muita gente que fala isso, muitas vezes, na verdade, não consegue amar o seu irmão. Amar o próximo é mais fácil porque vê de vez em quando, ou nunca vê, ou vê só uma vez. Mas não quer pagar o preço de amar o seu irmão. Porque não está na luz, na verdade. Como vimos lá no texto, né, anteriormente. Para amar o irmão é necessário perdão, tolerância, companheirismo. E isso é difícil de fazer. Veja só o que fala em Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus não é a cabeça de apenas um membro, ele é a cabeça de toda a igreja. Por isso a igreja toda segue pelo mesmo caminho, pela mesma direção, segue apenas uma verdade. O Evangelho de Jesus Cristo não é um supermercado com várias opções, várias prateleiras. Não, é uma verdade. Quando o pessoal sai atrás de novidades, está atrás então de outra verdade. É isso? No Evangelho de João, no capítulo 17, é a oração sacerdotal de Cristo, onde ele ora pelos salvos naquela ocasião, os discípulos e apóstolos, e também por nós. Ele ora pela sua igreja. Vamos ver o que fala um trechinho desse capítulo, dessa oração. No caso, o capítulo 17, versículo 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos que estavam com ele naquela ocasião. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa unidade é a prova de que Deus enviou Cristo para nos salvar, porque esse amor só é possível através de Cristo. Você não vê isso no mundo.
Aliás, você vê algo parecido com isso, como gangues, por exemplo, ou alguns partidos políticos, mas aí, na verdade, muitas vezes é jogo de interesses, né? Se você tem a perspectiva de ganhar algo, então você até mata. Por essa ou aquela ideologia, por exemplo. Pô, vou ganhar algo, vai ser bom para mim, não sei o que tal, então é capaz de matar até, né? Mas fazer isso por amor, amor às pessoas, amor a outra pessoa, né? Isso só mesmo através da ação de Jesus Cristo, né? Através da ação do Espírito Santo em nós. Vimos lá no início que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Individualmente falando. Entretanto, a edificação desse templo ela é feita de forma conjunta, de forma coletiva, através da igreja, na igreja. Olha só o que fala em Efésios, no capítulo 2, versículo 22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Juntamente. Né? Ou seja, nós individualmente somos o templo do Espírito Santo, mas coletivamente somos a igreja de Jesus Cristo. Mais do que isso, somos a sua família. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Não é isso? Porque nós somos a igreja de Deus, nós somos a família de Deus. Então é a igreja que avança sobre o inferno. E o inferno não tem como resistir. Essa é a verdade de Deus, essa é a vontade de Deus. Vimos hoje o que é o templo, dentro do que a Bíblia fala acerca do templo, resumidamente, claro, né? Vimos também o que é a igreja, de fato, dentro do que a palavra de Deus nos ensina a respeito, né? Que é a reunião dos santos, a família de Deus, né? É a família que se reúne, onde tiver 2 ou 3, ali estarei. Reunidos, juntos. Não é isso? Como uma família deve ser. Então o objetivo de Deus para a sua igreja é que estejam juntos e que convivam, que se vejam, que conversem, que tenham uma convivência. Foi edificante para você, serviu, se respondeu alguma dúvida sua e tal. Então compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também vejam, para que outras pessoas também entendam, para que a igreja de Deus, para que a família de Deus, né, ela possa ser mais unida. O corpo de Cristo está espalhado pelo país todo, mas é uma igreja que segue uma verdade, pois temos apenas uma cabeça, que é Jesus Cristo. Então, por favor, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Se puder curtir e comentar também, porque isso é uma exigência do YouTube para que o vídeo tenha valor na plataforma. Não é isso? Mas se puder apenas indicar para outras pessoas, já vai ajudar bastante. Então eu fico por aqui. Graça e paz. Deus abençoe a sua vida e até mais.